Nesse tutorial a gente vai entender como que se faz fogo no V-Ray. Eu vou ensinar passo a passo como que se faz o fogo de uma lareira e também o fogo de uma boca de fogão. Todos os materiais utilizados nesse vídeo vão ser disponibilizados no link aqui embaixo. De início é necessário fazer a escolha de uma imagem com fogo que a gente vai utilizar como textura. Eu fiz uma pesquisa rápida como Fire e vocês podem encontrar a textura que mais agradar em vocês. É interessante que essa imagem seja em PNG, ou seja, que ela seja sem o fundo, ou que ela seja com o fundo escuro. A gente vai entender o porquê disso ali no Photoshop. Eu escolhi essa imagem de fogo aqui, e agora eu vou entrar então com um layer de matiz e saturação. Eu vou reduzir totalmente a saturação dessa imagem, trazendo então uma ideia de preto e branco. E agora, em cima da camada 1, aqui que eu abri essa imagem, com o Ctrl segurado e o I, eu vou inverter as cores, então agora eu tenho então o fogo escuro, que é o que me interessa, e para aumentar essa tonalidade de preto, eu vou vir aqui com um layer de curvas e puxar o contraste para o mais escuro. Se vocês tivessem trazido uma imagem sem fundo aqui para o Photoshop, vocês não precisariam repetir o processo de inverter a imagem aqui da camada 1. No Sketch, primeiramente, eu vou começar criando um retângulo de tamanho livre e qualquer coisa depois a gente edita ele com a ferramenta de escala. Eu vou criar esse retângulo, deixar ele aqui posicionado e eu vou abrir o Asset Editor. E nessa primeira opção de criar materiais, a gente vai vir em Materiais e criar um material emissivo. Nas configurações desse material emissivo, eu vou colocar em cor, aqui em Texture Slot, eu vou entrar com um bitmap e colocar então a textura que eu escolhi de fogo. Vou clicar em abrir, vou regular a intensidade da minha chama para mais ou menos 1,5 e aqui em transparência eu vou criar então um bitmap também do mapa lá do Photoshop. Vocês estão vendo aqui no preview que eu já criei esse material de fogo. Vou deixar selecionado esse material emissivo e aqui no retângulo eu vou vir com a ferramenta de balde de tinta, vou clicar em cima desse material e aqui com o balde de tinta eu vou pintar esse retângulo. Vou aumentar a escala dele aqui em Edit, da melhor forma que caiba nesse retângulo. E vou ajustar a escala dele. Para isso eu dou um clique em cima desse retângulo com o botão direito em textura, posição, eu vou ajustar da melhor forma que fique aqui nesse retângulo. Vou dar um Enter. Agora eu vou vir em View, Toolbars e ativar então a visualização da ferramenta caixa de areia. Sandbox, vou ativar, vou fechar essa aba e agora eu vou dar 2 cliques. Então, em cima dessa minha forma, do atalho L do teclado, eu vou criar uma diagonal aqui nesse retângulo. Vou selecionar todo ele e aqui na penúltima ferramenta da caixa de areia, eu vou começar então a adicionar detalhes nessa forma. Agora, eu vou selecionar esse retângulo com o M do teclado, a ferramenta Mover. Eu vou tirar ele do plano em que eu tinha criado ele, e agora com a ferramenta Smooth, alterando aqui o raio, eu vou deixar em 0,20, eu vou fazer algumas deformações aqui nessa fórmula, para dar então o efeito da centelha do fogo. É dessa forma também que a gente modela terreno aqui no Sketch. Vocês podem conferir esse desenvolvimento com maior detalhes no tutorial da Era específico para isso, que está no canto aqui da tela e no link na descrição. No plano que eu tinha anteriormente do retângulo, com o botão direito em Texture, eu vou selecionar a opção Projected. Eu vou vir em Select, com o conta-gotas, eu vou selecionar essa projeção que eu fiz. Com o Shift selecionado, eu vou clicar em qualquer uma das outras partes. Beleza, feito isso, agora eu vou selecionar novamente esse retângulo com o botão direito, eu vou criar um grupo e vou posicionar onde eu quero colocar essa chama. Depois de finalizar dessa forma com a textura, vocês podem clicar em cima dela e alterar a escala dela conforme vocês quiserem com o S do teclado.
Uma ferramenta interessante também, se vocês não quiserem deixar essas formas todas aparecendo, vocês podem dar um clique em cima dessa chama e com o botão direito, aqui nessa opção de suavizar as arestas, vocês podem clicar em cima dela, acionar essa segunda opção e alterar então aqui o ângulo dessa suavização. Agora sim, eu tenho uma chama perfeita para essa lareira que eu quero e eu vou renderizar essa cena. Aqui vocês têm uma cena então com a chama de uma boca de fogão. Eu vou deixar disponibilizado no link para download essa chama. Vocês somente precisam ajustar no V-Ray de vocês com o conta-gotas, selecionar esse material aqui da chama, abrindo o Asset Editor. Vocês vão adicionar então em Color, a gente vai adicionar a chama de fogão. E em transparência, adicionar então o mapa de transparência, que já está também pronto para download. Certo? Agora eu tenho essa configuração desse material aqui. Se a escala não estiver ajustada, a gente precisa somente editar essa escala então para 0,03. E tá feita então essa chama. Eu somente vou posicionar ela onde eu quero fazer o meu render.